Olá, amigo do YouTube, como é que estão vocês? Eu espero em Deus que esteja tudo bem. Então, hoje eu venho falar sobre como se medir um MOSFET, um transistor MOSFET canal N fora da placa-mãe. Eu fiz aqui um desenho aqui, né, básico, para mostrar de uma simples forma assim como é o funcionamento do MOSFET canal N. Avisando logo que eu não sou professor, né, mas tento passar um pouco de conhecimento que eu adquiri através de um curso que eu tomei há 4 anos atrás. Até recomendo o curso do professor André Cispe. Enfim, o que acontece é o princípio básico do para você medir um transistor canal N é o mesmo princípio que você vai medir um diodo. Como é que se mede um diodo? Um diodo você coloca o multímetro na escala de diodo, essa escala aqui que está abaixo, aqui mostrando o símbolo de um diodo. Você coloca nele e você vai colocar, ou seja, aqui onde tem esse tracinho, ele representa o catodo, onde tem um tracinho, e a parte de baixo ele representa o anodo. Ou seja, tem um aqui, tem ele aqui, ó, o diodo, ele está aqui. Aqui tem um tracinho nele, ó. Tem um tracinho nele, logo na pontinha aqui, ó. Tem um tracinho. Esse tracinho, ele é chamado de catodo e a parte de baixo é chamada de anodo. Aí eu vou dando aqui vou dar um exemplo para não ficar a aula grande. Se coloca em diodo, multímetro. Como é que vai medir? Você vai colocar a ponta de prova negativa no catodo e a ponta de prova positiva do multímetro você coloca no anodo. Olha a resistência, dando resistência de 639 ohms. E se você inverter a ponta de prova, ele não vai dar nada. Tá vendo? Não dá nada. Não pode dar resistência. Porque o que acontece? O diodo ele serve para uma tensão reversa, né? Para proteger o MOSFET ou qualquer circuito onde ele esteja. Ele vai passar de um lado, mas do outro lado, inversamente, não pode passar. Olha lá, resistência. Assim é o transistor MOSFET. Tem um diodo nele aqui. Esse aqui, olha aqui, ó. Tem um diodo aqui nele, ó. Aqui ele vai conduzir, mas cá ele não pode conduzir. Se caso você colocar a ponta de prova positiva aqui no dreno e a ponta positiva aqui no source e ele conduzir, tudo bem, ele vai conduzir, porque aqui está o catodo. Não pode esquecer que aqui tem um diodo dentro do MOSFET, então ele vai conduzir. Agora, se você inverter a ponta de prova, fazendo isso aqui, ó, ele não vai conduzir. Se ele conduzir, é porque está em curto. Ou também, se ele não conduzir em lado nenhum, ele está em aberto. Aí você é só fazer a troca do componente, o transistor. Vamos lá. E para medir um transistor de canal N, você coloca aqui a ponta de prova negativa no dreno e a ponta de prova positiva no source. Como a gente sabe que aqui tem um diodo, já sabe a medida de diodo, então ele não vai, ele vai conduzir, ele vai ter uma resistência. Agora, se você colocar inversamente, ele não vai conduzir, ele não vai ter condução nenhuma, correto? Então o que acontece? Esse teste ele é muito, eu acho ele o teste melhor que tem para saber se está bom ou não, mas esse ainda não é como eu posso dizer, esse teste ainda não é o que pode ditar realmente que ele esteja bom 100%. O que você pode fazer
é o segundo teste. Qual é o segundo teste? O outro teste é você armar o MOSFET. Você vai trabalhar em uma forma de armar e desarmar, polarizar a ponta. Ou seja, entre dreno e o source, pelo diodo retificador que está dentro dele, que está acoplado dentro dele, ele vai armar. Se você tocar nele aqui, ó, se você tocar aqui no gate, ele vai armar. Ele arma. Aí quando você tocar aqui no source, ele vai apitar. E se você inverter as polaridades dessa forma, ele vai continuar apitando, porque ele está uma chave aberta. Porque quando você toca no gate, qual o funcionamento básico do gate do MOSFET canal N? Ele necessita de uma tensão positiva maior no gate, que é um gate, o gate está aqui, para que possa conduzir entre o source e o dreno, tanto as duas pontas. Um exemplo, vamos ver aqui na prática. Aqui está o transistor. Você vai colocar em diodo, tá aqui na escala de diodo, BIP. Olha lá. Você vai colocar a ponta de prova negativa no dreno, tá aqui o dreno, e a ponta de prova positiva no source. Ele tem que dar resistência. Não esqueça que aqui tem um diodo. Ele vai dar resistência. Olha lá. Olha para o multímetro. Olha lá, resistência. Igualzinha daquele diodo do início que a gente mediu. Esse diodo aqui que a gente mediu no início. Olha, resistência. E se eu inverter as pontas de prova, não vai conduzir. Não pode conduzir. Tá vendo? Ó. Agora, e se eu vir pro lado do gate, não vai conduzir também. Tá vendo? Não conduz. Agora, vamos botar a ponta de prova negativa no dreno e voltar com a ponta de prova positiva no source. Source vai conduzir, vai dar resistência. Agora, se eu dar um toque aqui, eu vou polarizar. Ele vai ser uma chave aberta, como se fosse um interruptor aberto. Olha só, ó, aqui tá dando resistência, não é isso? Eu vou dar um toque, ele vai abrir, ele vai estar, ó, deu um toque, polarizei, agora ó, vai apitar, ó. Tá vendo? 00, ó lá, ó. Ou seja, ele está em aberto, mostrando que está bom o funcionamento. Olha, vai apitar também. Tá vendo? Em aberto. Continua a mesma coisa. Aqui eu posso deixar que vai até amanhã de manhã. Vai até infinitamente. Olha. Agora, se eu dar um toque aqui, o que acontece? Quando tá polarizado, uma polarização reversa no gate, que é o gate? O gate está aqui. Uma polarização reversa, ele bloqueia o fluxo, ou seja, a condutividade entre do source para o dreno. E assim não vai deixar mais ele conduzir, ou seja, apitar, bipar. Só vai dar resistência. Olha, eu vou dar uma condução reversa. O que é condução reversa? É a ponta de prova positiva no dreno e aqui no gate você bota a negativa aí. Isso aqui se chama uma polarização reversa. Aí se eu voltar agora para cá, não vai apitar, vai dar resistência. Olha lá, resistência. Agora se eu dar um toque, vai armar. Dei um toque, voltei, vai apitar. Olha lá. Mostrando que está bom. Vou voltar, vou polarizar de uma forma reversa. Pronto. Vou voltar, não vai apitar. Vai dar resistência, número aqui no multímetro, olha. Olha aí. Mostrando que tá bom. Esse é um teste simples do MOSFET canal N. Tem aqui um MOSFET em curto, que eu deixei aqui separado. Esse aqui é um em curto. Eu tô colocando aqui o dreno, esse é no de canal N também. Coloquei aqui a ponta de prova no dreno. E a ponta de prova positiva no source, vai apitar, porque tá em curto. Tá aqui, vai apitar.
Se eu botar também num gate, vai apitar. E se eu inverter as pontas de prova, vai apitar também, porque tá em curto. Olha. Tá vendo? Vai apitar também aqui, ó, num gate, mostrando que esse MOSFET está em curto. Pode acontecer também de apitar só esses dois lados aqui, ó, entre source e dreno. Mesmo você inverter na prova, a ponta de prova, mostrando que está em curto também. Quando você faz aquela interrupção aqui, né, para desarmar, e ele encosta os três pontinhos aqui, os três terminais, e ele continua apitando dos dois lados, entre source e dreno, é porque está em curto. Então, esse foi um teste básico do transistor MOSFET canal N. Eu espero que vocês aí que têm dúvida aí tenham tirado sua dúvida. É um teste simples, básico, mas que eficaz para mostrar que o MOSFET de canal N está bom. E o de canal P, a única diferença que tem é que ele necessita de um pulso ou uma tensão mais negativa, um pulso menor no gate. Que é um gate? Gate sabemos que é esse terminal aqui, não é isso? Então, ele necessita de um pulso negativo menor para que ele possa, né, conduzir, armar. Então é isso, espero que tenha ajudado. Um teste simples. Eu vou colocar aqui minha fonte, ligar ela aqui. Coloquei 12 volts aqui, só para mostrar um teste básico aqui também, ó, um teste básico quando o MOSFET está em curto. Aí um exemplo, aqui eu tenho uma LED, uma fita LED. Aqui está o negativo e aqui está o positivo. O positivo tem 12 volts, está indo diretamente no dreno. Eu vou colocar aqui o positivo aqui no dreno e o negativo aqui aqui no negativo, né? Negativo. Peraí que tá meio ruim aqui. Olha isso. Se eu colocar aqui, ele vai ter condutividade, tensão. Aqui ele vai ter tensão. Não era para ter tensão dos dois lados. Lembra do diodo? O diodo tá aqui, ó. Esse diodo. Onde está o catodo? O catodo está em cima. Catodo, ele não é para passar a tensão. Olha aí. Passando K e K. Aqui é o 12 volts. Aí, ó. Tudo passando. Não era para passar. Que é um teste básico. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado. Esse é um teste que eu faço, né? Um teste simples. Espero que a aula ficou longa, mas é para tirar as dúvidas aí, né? Eu espero que vocês consigam obter sucesso aí nos seus concertos, nos seus testes. É um teste básico, mas que mostra que o MOSFET está bom ou ruim. Um abraço aí e fui!